Jejum, um assunto tão falado, mas tão pouco explorado sob uma perspectiva do que o texto bíblico diz. Quer saber o que a Bíblia realmente diz sobre jejum? Então vem comigo porque eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso se inscreva no canal, tem muita gente assistindo os vídeos sem estar inscritos. E aí como é que você acompanha tudo que rola por aqui? Por favor, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, ajude a produzir conteúdo. E se você nos segue há bastante tempo, fica feito o convite para que você dê uma olhada aqui embaixo na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário que você vai encontrar, além da bibliografia para o tema que a gente está tratando, vai encontrar também um link para o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico. Muito bem, vamos falar de jejum, porque é um tema que biblicamente nem sempre é tão bem tratado assim. Ele é muito tratado, mas muitas vezes maltratado. Se você está habituado com uma leitura atenta do texto bíblico, especialmente no Antigo Testamento, você há de reconhecer que o jejum, do ponto de vista bíblico, é um tema um tanto enigmático. Se você conhece a espiritualidade hebraica, em especial a espiritualidade do livro de Levítico, deve ser no mínimo enigmático pensar que uma espiritualidade que é construída pela via da alimentação, se você acompanha o canal você sabe do que eu estou falando, do sacerdote indo oferecer o sacrifício representando o povo diante de Deus, e esse sacrifício, o sacerdote se alimenta, e Deus consome o resto do sacrifício do outro lado, se alimentando junto com o sacerdote numa espécie de convite a um banquete, a uma mesa farta e hospitaleira da parte de Deus em relação a um povo impuro. Em outras palavras, a espiritualidade judaica ela acontece em torno da mesa de maneira corporativa. Claro, na representatividade do sacerdote, mas é uma comunhão em torno da alimentação. Se você conhece esse aspecto da espiritualidade judaica, tem que ser enigmático na sua cabeça que papel pode exercer uma prática espiritual individual, que cada um exerce como quer, onde quer, e meio que quando quer, e sobretudo da privação do alimento. Isso tem que ser no mínimo enigmático. Então para isso a gente vai olhar para o texto e a gente vai começar com a primeira proposta de que o jejum é um convite ao corpo participar da espiritualidade. Em outras palavras, este invólucro produzido por Deus na espiritualidade hebraica, ele participa da ritualística. Isso acontece lá no ritual sacerdotal, quando o sacerdote come, e isso acontece também com o jejum. É a primeira coisa que a gente tem que saber, que o jejum é um convite ao corpo participar da espiritualidade. Isso fica claro em Salmo 35, no qual Davi exprime poeticamente os seus afetos espirituais por Deus com a sua linguagem corporal e inclui o jejum nisso. No Salmo 35, isso acontece. A fome, as entranhas pedindo por comida nos lembram que o corpo está ali incluído numa determinada espiritualidade, dentro de uma determinada prática espiritual que não é meramente abstrata e não acontece única e exclusivamente dentro da nossa capacidade cognitiva. Na espiritualidade hebraica, o corpo faz parte. Na espiritualidade cristã, deveria também fazer parte. A exegese bíblica do Novo Testamento nos leva a entender isso também. Jesus, ressurreto, após o caminho de Emaús, senta com os discípulos e come peixe. Faz parte. O corpo faz parte. Agora, eu estou dizendo que é um convite ao corpo para participar da espiritualidade, de uma maneira curiosa, sentindo fome, numa espécie de privação. O que a privação teria a ver com a espiritualidade? Eu disse que é uma prática individual, mas não é uma prática individualista. A segunda coisa que você precisa saber é que o jejum, além de ser um convite ao corpo, e para você entender o que essa fome significa, você precisa desse segundo pedaço. O jejum é também um convite ao outro para a espiritualidade. Como assim? Não é uma prática individual? É, e ele pode ser uma grande armadilha para que você transforme isso em algo individualista. O jejum é individual, jamais individualista. O livro de Isaías, no capítulo 58, deixa isso claro. O profeta Isaías, ele
clama, ele chama o israelita a quando jejuar, jejuar pelo próximo. Aquele que se priva do alimento voluntariamente, ele está se privando e convidando o seu corpo para a espiritualidade integral em prol daquele que continua se alimentando e talvez não deveria e sofre por outros motivos, ou daquele que não tem do que comer e sequer poderia jejuar porque passa fome. Portanto, o jejum é um convite ao corpo e é um convite ao outro. Agora, o jejum é também um convite à reeducação e à reconciliação. Joel capítulo 2 é um belo exemplo de como isso acontece. Quando você tem pessoas que, diante de uma situação de conversão, de arrependimento, de reconhecimento do pecado, elas se privam do alimento, elas entram em jejum. E por que que isso está acontecendo? Porque, com frequência, o arrependimento está ligado a algo de terrível que nos circunda, muitas vezes provocados por nós mesmos. Quebrando, portanto, a comunhão com Deus ou a comunhão com o outro. O jejum, ele me priva por um tempo daquela alimentação comunitária como uma espécie de reeducação que me permite perceber qual é o tamanho do problema de eu quebrar laços de comunhão, seja com Deus, seja com o próximo. E a ideia do jejum, quando ligado à mudança de rumo, à mudança de comportamento, ao arrependimento por causa de alguma coisa que foi feita, o jejum cumpre esse papel de me lembrar corporeamente do que eu perdia com a quebra da relação comunitária. Então, o jejum, ele é um convite ao corpo, ele é um convite ao outro e ele é um convite à reconciliação. Agora, por que a privação? Por que a privação seria espiritual? Por que a fome, esse sentimento, ou essa sensação, melhor dizendo, visceral de convite ao corpo, que o tempo todo nos lembra que o corpo está sendo trazido para essa espiritualidade por causa de algo desconfortável? Por que isso seria algo a se exprimir espiritualmente? O que isso teria a ver com algum tipo de expressão espiritual? Por que desse jeito? Por que com privação? E o jejum, ele, além de ser um convite ao corpo, um convite ao outro e um convite à reconciliação, o jejum, ele é também uma espécie de resposta corporal à percepção da realidade terrível. Seja essa realidade terrível causada por nós ou pelas circunstâncias que nos cercam. O que eu quero dizer com isso? Quando está tudo errado, porque a gente fez algo de errado, ou porque o mundo é todo errado, a gente cognitivamente lamenta. A gente chora, a gente se sente mal. Como que a gente convida o corpo para participar de uma espiritualidade que lamenta? A melhor maneira de convidar o corpo a uma espiritualidade que está lamentando, que está chorando, que diante do mal não pode fazer outra coisa a não ser chorar, a melhor expressão disso é o jejum, é a privação, é a fome, é o deixar de comer para que o corpo seja convidado a sentir a mesma dor que sente o nosso coração. Essa expressão do jejum a gente observa, por exemplo, em Juízes capítulo 20. Se você acompanha o canal, a gente fez 5 coisas que você precisa saber sobre o livro de Juízes. E então, se você está fazendo a sua leitura do livro de Juízes ou se você viu o nosso vídeo, você sabe que o final do livro de Juízes carrega uma história muito parecida com a história de Sodoma e Gomorra, descrita lá em Gênesis. Depois que essa história transcorre, qual é a atitude daquelas pessoas que sofreram ali naquele meio ou que estão arrependidas? É o jejum, porque o jejum faz parte de um lamento, quiçá de um luto. Daí a pergunta de Jesus: por que vocês estão jejuando? Se o Messias chegou, se eu cheguei, se eu estou no meio de vós, agora é a hora de celebrar, não é a hora de estar enlutado. Eu sou o Messias e eu estou vivo no meio de vocês.
Essa é a ideia ali do Novo Testamento desse trecho. Porque o jejum, ele vem nesses momentos, nos momentos terríveis de luto. Ele é um convite ao corpo, ele é um convite ao outro, ele é um convite à reconciliação e, sem dúvida, ele é um convite ao luto e ao lamento como expressões espirituais. Ele é um antídoto contra essa espiritualidade triunfalista que só funciona no momento da vitória, ou querendo e desejando uma vitória que está por vir. No momento da dor e do sofrimento, o jejum, ele é uma resposta espiritual para essa circunstância terrível que nos cerca. Esse é o grande lance do jejum. E por fim, se o jejum ele é um convite ao nosso corpo, no meio do luto, da lamentação e do arrependimento, a trazer o outro para uma espiritualidade, ou seja, uma espiritualidade que inclui a dor do outro por meio da minha privação, o jejum sempre estará atrelado a atos de justiça e generosidade. Daí a gente vê em Zacarias capítulo 7 o jejum ligado a uma espiritualidade que cuide daquele que não tem, que cuide daquele que é excluído, que cuide daquele que passa fome, que cuide daquele que é oprimido. Zacarias, falando a mensagem de Deus que ele recebe, ele diz ali no pós-exílico, quando vocês jejuavam, era a mim mesmo que vocês jejuavam? Era para mim? Como se Deus dissesse, esse jejum foi para mim mesmo? Porque um jejum que não é acompanhado de atos de generosidade para aquele que precisa, esse jejum não é um jejum de verdade. Essas coisas e muitas outras dizem respeito ao jejum, mas essas 5, elas são 5 coisas principais que você precisa saber a respeito do jejum sempre. Jejum é um assunto gigantesco dentro do texto bíblico, mas não dá para passar pelo jejum sem essas 5 coisas. E é especialmente relevante no momento em que nós vivemos, de fato, jejuar. Não existe momento mais propício para que isso seja feito, porque nesse momento a gente convida a dor do outro a fazer parte da nossa dor, e isso se transforma em consternação, no meio da qual o nosso corpo é convidado para dentro dessa mesma espiritualidade. De forma que o jejum ele nos impulsiona, inclusive na medida daquilo que temos capacidade de ajudar as pessoas que têm sofrido no meio de toda essa crise. Daí, esse jejum que se preocupa com quem sofre é um jejum extremamente propício para o dia de hoje. Se você aprendeu algo com esse vídeo, compartilhe, é a melhor coisa que você pode fazer. Como eu sempre digo, ou sempre, não sei, mas em boa parte dos vídeos eu digo, eu não estou preocupado em você me dar mais visualizações necessariamente. Se você fizer isso, ótimo, vou ficar feliz. Divulgar no seu WhatsApp, divulgar no seu Twitter, divulgar no seu Facebook, onde quer que seja. Mas, se você não quiser fazer nada disso, mas simplesmente pegar esse vídeo, mostrar para quem está do seu lado, no seu celular mesmo, e não me der ouviu, para mim não tem problema, mas se esse vídeo te abençoa, não deixa isso parar com você. Mostra para mais alguém, para seu pai, para sua irmã, para sua esposa, para seu marido, para sua família, enfim, mostra para mais alguém. E sempre fica feito o meu convite. Você dá uma passadinha aqui embaixo, tem bibliografia daquilo que a gente tratou e tem também o meu convite para que você faça parte da minha turma sobre como preparar um estudo bíblico. Você também pode preparar um estudo bíblico de qualidade. Eu preparei um roteiro para você nesse curso que você pode fazer comigo online. Só clicar no link que você conhece mais detalhes, tá bom? Esse era o meu recado para hoje. E então eu vou ficando por aqui e até a próxima.